Boa noite, irmãs. É sempre bom estarmos aqui juntas, eh, meditando na palavra do Senhor e nos apoiando, né, umas às outras. Ah, já quero avisar que a minha internet também é problemática. Então, às vezes, eu congelo. Então, não fiquem preocupados, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou tentar falar o que eu pegar o fio da meada, né? E se ficar muito ruim, eu posso também pegar o meu celular e continuar no celular. Mas eu já estou avisando, porque realmente é um problema. Às vezes não acontece nada, às vezes congela bastante. Irmãs, o tema que a Lucy me deu é o tema de uma lição que está na revista Visão Missionária, que o tema é o seguinte: mulheres que compartilham graça e misericórdia. E o texto que a autora escolheu, deixe-me só mostrar aqui para as irmãs, esse, essa figurinha aqui, ó, mulheres que compartilham graça e misericórdia, e a autora é Liane Nepomuceno. Ela é auxiliar da equipe pastoral da PIB de João Pessoa. Então, ela pensou nessa meditação e um estudo para nós, e ela baseou esse estudo em Lucas 8, de 1 a 3. E eu vou ler esse texto, é pequenininho, e fala tudo que a gente precisa saber para esse estudo. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Eu fiz um roteiro que é mais ou menos aquilo que a Liana falou, né, no estudo. E aqui nós vemos essas mulheres seguindo a Jesus. Muitas delas tinham posses e elas estavam apoiando como, né, o ministério de Jesus. Elas, algumas, quem sabe, até cozinhavam, né, para os apóstolos. Os apóstolos estavam com Jesus, então eram 12. Tinha Jesus, ele era o 13º. Então, e essas mulheres seguiam. É como se fosse uma grande caravana. Eu fiquei com essa impressão, né, quando eu li o texto. E elas, as que não podiam seguir junto, ajudavam a Jesus com com o seu dinheiro, né, que custeava então esse ministério. O texto está pulando aqui um pouquinho. Mas então eu fiquei, a nossa autora, né, ela fala do contexto, né, da posição da mulher na sociedade na época. E nós já ouvimos isso em diversos sermões, que a mulher, a posição da mulher naquela época era muito desvalorizada. É interessante que os discípulos encontram Jesus conversando com a mulher samaritana. Vocês lembram desse texto, que é um texto muito conhecido, né? Do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E em João 4, 27, diz o seguinte: neste ponto, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Eles ficaram meio encabulados e decidiram não interpelar Jesus, mas ficaram com aquela interrogação, né? Aquela pergunta que não quer calar. Ele está falando com uma mulher?
E tinha mais detalhe, ela é samaritana. Gente, o que está acontecendo com ele? Eles ficaram, de fato, muito surpresos. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, porque ele estava ali numa missão. A mulher samaritana era a ponte que iria levá-lo a todo um povoado, toda uma cidade. Então, mas isso denota, né, mostra que, pela reação dos discípulos, que era meio estranho conversar com uma mulher, especialmente assim em público, né? E então era muito causava espanto. Por exemplo, o nascimento de uma filha não era celebrado como era o nascimento de um homem. Quando chegava um homem numa casa, né, era assim, a realização maior dos pais. Quando vinha uma mulher, já não era a mesma alegria. E é interessante que em muitas tribos remotas, nós ouvimos falar sobre isso, né? Que às vezes, quando nasce ou quando nascia uma mulher, até eu creio aqui mesmo no Brasil, em regiões bem remotas, crianças, mulheres, as que nasciam mulher, né? Neném que nascesse mulher, seria jogada no rio ou seria abandonada, porque não tinha a mesma importância na sociedade que um homem teria. Também a mulher, ela logo depois que ela atingisse a puberdade, ela então se casava e ela então já estava implícito que ela se dedicaria às atividades domésticas e provavelmente seria uma pessoa bem silenciosa, porque a opinião dela não era muito valorizada. Então, resumindo, mulheres eram excluídas e nem sequer nomeadas. O relato da multiplicação dos pães e peixes, e então o relato bíblico diz que havia tantos mil homens, mas aí então toda vez que a gente ouve essa narrativa, a gente ouve dizer, mas também havia crianças e mulheres naquele grupo, só que mulheres nem eram contadas. Então, essa era a posição da mulher na sociedade na época. Depois, nós vamos pensar um pouquinho no contexto do texto que nós estamos lendo. Porque o texto de Lucas 8, de 1 a 3, começa assim: aconteceu depois disto. E aí eu fiquei curiosa, o que aconteceu antes? Né? Porque depois disto ele foi pelas aldeias e tal, e é a narrativa da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ela se torna, então, uma dessas mulheres, porque o texto diz que muitas outras mulheres seguiam a Jesus. E mulheres que tinham sido curadas, né, de enfermidades, e mulheres que tinham sido curadas por causa de enfermidade do maligno, né? Mulheres que tinham demônios. E então é tão apropriado que essa história da pecadora que ungiu os pés de Jesus esteja justamente logo antes do texto, né, do nosso estudo. Porque, quem sabe essa mulher não era uma seguidora de Jesus, não estava nessa caravana, né, porque ela foi liberta e a gratidão dela era tão grande que ela entra numa casa, né, onde Jesus está tendo uma refeição, e então, o relato diz, né, que as pessoas começaram a murmurar, né, e, assim, preocupadas com essa atitude dela, né? Ela estava, uma mulher, diz aqui em Lucas 7, né, 37, eis que uma mulher da cidade pecadora, então ela era conhecida, já tinha uma reputação ruim, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando,
regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. E ao ver isto, os fariseus, né, eles estavam sempre procurando alguma coisa para pegar e condenar Jesus, né? Então o fariseu que o considerava, não, que o convidara, digo, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, essa mulher estava em dupla desvantagem. Era mulher e era pecadora. E aí o Senhor repreende este hospedeiro, né? E ele diz: olha, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, quer dizer, você não me beijou, era um sinal de respeito. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu não tenho dúvida de que esta mulher, por gratidão, por ter sido destacada por Jesus, pelo seu ato ter sido reconhecido numa sociedade onde ela era desconsiderada totalmente. Isso fez uma diferença na vida dela. Então, pode ser que ela fizesse parte desse grande grupo, né, de mulheres que seguiam ao Senhor. Há também outros relatos, né, outros incidentes com mulheres no ministério de Jesus. Já é o próximo slide, né? Então, nós temos relato. Volto mais um pouquinho. É a mulher samaritana, né, que a história é muito conhecida, né? Uma mulher que não era muito bem vista na sua cidade, ela tinha tido alguns relacionamentos que não funcionaram, né? Casamentos, e Jesus até a confronta com isso, dizendo: olha, eu sei, ele pergunta, né, do marido, e ela vai e... Deixa eu ir lá em João 4, só para... Ele diz assim... um momento. Gente, eu não sei onde está o versículo, agora estou passando aqui no texto, mas ele pergunta pelo marido, né? E aí ela fica, assim, meio embaraçada, assim, sem saber como responder. E aí o Senhor diz: não, eu sei disso, você já teve alguns maridos, né? E o que você está agora vivendo com ele não é seu marido. E aí ela pensa: ué, esse homem é um profeta, porque como que ele sabe da minha vida? Não é? Então, provavelmente esse tipo de vida que ela tinha era comentado na cidade, né? E não fazia, isso não era uma boa reputação, né? O currículo dela não era muito bom. Mas essa mulher tem um encontro transformador com o Senhor Jesus. E, a partir daquele momento, a sua vida mudou, a sua cidade mudou. Há também a mulher enferma do fluxo de sangue, né? As irmãs lembram, está lá em Lucas,
nesse mesmo capítulo 8, né, de 43 a 48, né, uma mulher que tinha uma enfermidade, ela já tinha ido a diversos médicos, não tinha solução para o seu problema, mas ela crê que o Senhor pode fazer a diferença, crê que o Senhor pode livrá-la daquela enfermidade, curá-la, né? E ela toca, né, na orla da veste do Senhor. E o Senhor sente que saiu virtude dele, que algo aconteceu, que alguém foi curado. E ele provoca ali um momento assim meio constrangedor para ela. Ele diz: alguém me tocou. E todos ficam pensando: mas, gente, com esse monte de gente aqui, como que ele sabe? Todo mundo tocou, né? Mas ele sabia que tipo de toque. E ela sabia também. E então, quando Jesus fala: quem me tocou? Então ela se apresenta. E a cura daquela doença certamente mudou totalmente a vida daquela mulher. Eu imagino a limitação que ela tinha, sofrendo há tantos anos com uma hemorragia que não era estancada de maneira alguma. Então, quanto que isso a impedia de viver uma vida plena, de ir para lugares, porque ela estava sempre presa à casa por causa da hemorragia. Também temos um outro relato de uma outra uma personagem, né, a Maria, irmã de Lázaro, que lá no capítulo 12 de João, ela unge a Jesus também. Muito à semelhança da mulher pecadora, né, que estava lá na casa do fariseu. E ela, então, unge ao Senhor e provoca um problema lá. Judas começa a questionar, mas escuta, por que ela não vendeu perfume? Porque ela ungiu Jesus com perfume caríssimo. E então, por que não vendeu isso e deu para os pobres e tal? Ele achou assim um desperdício, um grande desperdício. E eu estou citando essas mulheres porque a gente não sabe, mas quem sabe? Né? Talvez elas faziam parte dessa caravana. Depois que elas foram alcançadas por Jesus e a vida delas mudou, a Maria estava grata porque o Senhor ressuscitou o seu irmão. Gente, ela não tinha. A alegria era imensa, né? A alegria que ela tinha, não dava nem para descrever. Né? Jesus tinha feito algo mais do que extraordinário. Então, a sua gratidão era imensa. Então, essas mulheres que seguiam ao Senhor, elas tinham motivos para estar ali. E essa é a nossa, a próxima parte do estudo. São as características das mulheres que andavam com Jesus e o seguiam. Uma volta um. Não, volta. Isso, aí, está ótimo. A primeira característica é que essas mulheres tinham uma história. Quando elas vieram ao conhecimento da graça, ao conhecimento do Salvador, quando elas foram tocadas por Jesus, elas estavam em determinado momento de sua história. Elas estavam carregando bagagens. É uma história de dor, no caso de algumas, história de opressão, demônios que viviam, como a Maria Madalena, que tinha tido 7 demônios que a importunavam e que a aprisionavam. Né? Elas tinham história de pecado, algumas eram prostitutas, histórias de enfermidade. Então, esta era a bagagem das mulheres que seguiam a Jesus. Gente, muito semelhantes à bagagem que carregamos. Quantas de nós, quando chegamos a Jesus, estávamos cansadas? O Senhor fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
E é exatamente isso, é isto que acontece quando vamos a Jesus com a nossa bagagem, com aquilo que estamos carregando, com o nosso fardo, e recebemos este alívio, e entendemos que há possibilidade de uma nova vida. Isso faz toda a diferença. O segundo ponto, sim, elas tiveram um encontro com Jesus que mudou as suas vidas. Elas não começaram a andar com Jesus por curiosidade, não. Elas tinham uma dívida de gratidão. E no terceiro ponto, exatamente isso, tinham um propósito. Elas queriam servir ao mestre. A essa altura, elas não sabiam que o serviço ia ser tão curtinho, não é? Porque Jesus, o ministério de Jesus levou 3 anos aqui na Terra. Então, elas não tinham essa dimensão. Elas queriam, talvez, continuar andando com ele até envelhecer, quem sabe. E elas fizeram isso porque tinham gratidão, tinham essa dívida que era eterna com o Senhor. E então, eu separei aqui 4 histórias de 4 mulheres que eu conheci, e agora pode ir um pouquinho para frente. Então, eu vou dizer o nome delas e depois eu vou comentar um pouco sobre cada uma. Asha Sancho é a minha a primeira da qual vou falar. Eu acho que eu coloquei a foto da Asha junto com a Lina. Então, vamos ver a próxima foto. Isso, tem a Lina, agora tem a Asha, que é antes, é uma outra. Isso, Asha, então deixa na Asha. Vejam esse sorriso. Esse foi o momento em que eu conhecia a Asha. A Asha, ela é uma menina mesmo, porque eu acho que ela não tem nem 40 anos ainda. Quando eu conheci a Asha, não tem mesmo 40 anos, deve estar nos seus 30 e poucos, a Asha estava com 22 anos, talvez, por aí. A Asha mora lá na Índia, no norte da Índia. E eu conheci a Asha na África, lá em Gana. Nós tivemos uma reunião, uma grande reunião da Aliança Batista Mundial, lá em Gana. E eles chamaram um grupo de jovens que já estavam fazendo algum ministério no seu país e chamaram esse grupo de jovens para se reunirem num grupo que eles chamaram de líderes emergentes. Era a tentativa de fazer com que a aliança começasse a investir numa nova liderança. Então, a Asha estava nesse grupo. E nesse grupo também foi a minha filha, Denise, que nesse tempo ela trabalhava com a missionária Analzira no projeto Radical. Então, a Denise foi escolhida aqui no Brasil para ser tinha que falar inglês, então tinha alguns pré-requisitos, né? Então, a Asha estava nesse grupo, junto com Denise e outras pessoas, outros jovens. E assim fiquei conhecendo a Asha. A história da Asha, gente, é impressionante. Bem jovem, muito jovem, lá naquele estado de Nagaland. O nome do estado é Nagaland. É uma terra que é quase beirando o Nepal. É lá no norte da Índia. Já vocês veem que o rostinho dela é mais de nepalesa, né? Tem mais um traço mais chinês do que propriamente indiano. E as pessoas que moram nesse Nagaland são esse estado da Índia, né? São assim, eles descendem do Nepal, ali daquela região, né? E nesse estado havia uma grande prostituição. As mulheres muito pobres acabavam sendo arrebanhadas nas ruas para trabalhar com prostituição, garotas, realmente. E a Asha se converteu. E ela começou a ter um fardo sobre essas mulheres. Ela queria fazer alguma coisa em gratidão ao Senhor pela salvação. E ela resolveu, então, resgatar essas meninas das ruas.
era um trabalho, e continua sendo, muito perigoso, porque as pessoas que exploram essas meninas não querem que elas saiam das ruas. Então, primeiro, a missionária, né, a pessoa que trabalha nesse ministério, precisa fazer amizade com as prostitutas, tem que trabalhar à noite, porque as prostitutas estão trabalhando à noite, né? Então, elas ficam lá oferecendo café, oferecendo alguma coisa e conversando com elas e oferecendo uma oportunidade delas saírem daquela vida. A maioria delas trabalha como prostituta para sustentar a família. E, na época, a Asha falou para mim que $10, que seria assim, R$ 50, pode sustentar lá naquele estado da Índia uma família por um mês. Então, por causa dessa quantidade de dinheiro, elas se prostituíam para poder alimentar as suas famílias. Então, ela começou a fazer, ela falou com a União Feminina lá, né, do seu estado, e disse, olha, eu quero trabalhar nesse ministério resgatando prostitutas, e eu quero fazer amizade com elas, e eu quero trazer essas meninas para uma casa para resgatá-las. E a União Feminina também começou a trabalhar sobre isso, e a Asha montou uma casa e começou a fazer esse resgate. Esse ministério, quando eu conversei com a Asha, isso era 2008. Há muitos anos ela está fazendo isso. Ela conta, quando ela conta sobre o que acontece nessa casa, hoje tem um monte de meninas, muitas foram resgatadas, elas ensinam essas meninas a fazerem, a trabalharem, a costurarem, fazerem alguma coisa, ofício de cabeleireira, alguma coisa que faça com que elas estejam equipadas para trabalhar e sustentarem as suas famílias. Mas é um trabalho muito penoso, porque muitas dessas meninas, quando chegam no abrigo, né, elas estão com o seu corpo totalmente dilacerado, porque elas vivem sendo exploradas, né? E a Asha conta histórias muito dramáticas, muito tristes, inclusive, de como essas meninas precisam de cuidados físicos, né? Precisam de... Espera aí que eu estou sendo... Meu marido colocou aqui o fio para me ligar melhor à internet. Obrigada. Então, a Asha faz esse tipo de resgate. E é uma criança. Gente, quando a Asha conversou comigo a primeira vez, eu fiquei olhando aquela menininha e pensando, como que ela tem coragem de fazer isso? Mas ela fez e continua fazendo porque ela quer dar a Jesus alguma coisa por tudo o que ele fez na vida dela e na vida da família dela. Vamos para a próxima. Olha, eu podia ficar falando o dia todo de cada uma delas, né? Vamos para a próxima. Essa é a Lina Lavânia. Todas essas meninas, gente, estão no Google, viu? Vocês podem depois, eu posso dar o nome do ministério, mas a Lina Lavânia, ela também é uma menina. Ela, quando eu a conheci, ela já era famosa lá na Aliança Batista Mundial. A Lina, ela estava uma vez, ela se converteu, foi para um congresso de jovens, e nesse congresso de jovens, na hora do apelo, ela disse, foi cantado daquele hino, peraí, deixa eu até dizer aqui o hino, tudo entregarei, nosso hino, tudo entregarei, né? E ela sentiu que ela precisava entregar a vida dela toda para o serviço do Senhor, em gratidão pela sua salvação. E ela vive no sul da Índia, a Asha vive no norte da Índia, né? A Lina Lavânia mora no sul da Índia. E a Lina, ela é confrontada na sua vizinhança com muita pobreza, de todo tipo que vocês puderem imaginar. Então, eu até anotei aqui, porque eu não queria deixar de falar o tipo de trabalho que ela faz. Ela voltou para a terra dela, depois desse congresso, e disse, Senhor, eu quero começar fazendo alguma coisa. Havia muita prostituição ao redor dela. E ela pensou a mesma coisa que a Asha. Ela falou,
se elas soubessem fazer alguma coisa, talvez elas não tivessem metidas com a prostituição. Aí ela não tinha muita coisa, e não tinha um ministério, não. Ela começou assim, Senhor, me usa. E ela comprou uma máquina de costura e deu de presente para uma das prostitutas. E aí começou a ensinar. Gente, olha o que aconteceu. O seu esforço começou a ser notado por muitas pessoas. E ela começou a conversar com as pessoas, dizer, precisamos fazer isso. Hoje, o Ministério da Lina é um ministério imenso. Ela recebe pessoas leprosas, que é uma questão muito séria lá na Índia. Ela tem um abrigo para crianças e idosos com AIDS, crianças, adultos e idosos com AIDS. Ela tem uma escola para ensinar ex-prostitutas, né, a mexerem com o computador, se tornarem, poderem ir para o mercado de trabalho, né? Ela tem um grande centro de aconselhamento. Eu lembro que em algumas apresentações da Lina, eu vi, ela trabalha muito com cegos, porque os cegos pobres lá na Índia têm um destino terrível, né? Não, eles realmente não têm como sair daquela pobreza, né? Então, ela também trabalha com cegos. E essa chamada da Lina foi em 1993. Desde então, esse seu ministério tem sido tão importante lá na Índia que ela tem sido chamada a Mother Teresa, como é que chama? Irmã Teresa, a Santa Teresa lá aquela freira, né? A Batista, a Lina é a parte batista, né? Da Mother Teresa. Então, e eu tive o privilégio de conhecer a Lina, e ela foi homenageada com um grande prêmio da Aliança Batista Mundial de Direitos Humanos, porque ela trabalha em tantas áreas, o seu ministério abrange tantas áreas. E vocês estão vendo esse sorriso da Lina? Ela não para de rir, gente. Você fica perto da Lina, você tem vontade de rir também. Tudo ela conta com um sorriso, ela tem uma alegria extraordinária, porque ela diz que ela diz assim, a minha alegria é estar com aqueles que estão necessitados, com as pessoas que têm AIDS, com as pessoas os leprosos. Esta é a minha alegria. E ela está servindo ao Senhor com a sua vida. Vamos para a próxima. Agora é quem? Ah, sim. Ah, essa daí. Irmãs, eu estava lá, esse escritório que as irmãs estão vendo, era o escritório onde eu trabalhava, lá na Aliança Batista Mundial. Então, um dia teve uma conferência lá, e nós soubemos que nessa conferência para direitos humanos, tinham 2 mulheres da África que estavam lá. E a história era a seguinte, não sei se vocês lembram que o Boko Haram, aquele homem que sequestra crianças lá na África, né, na Nigéria, eles tinham acabado de roubar um monte de moças que estavam numa escola, meninas e moças, né? E eles invadiram a escola e pegaram aquele monte de garotas e levaram embora. E algumas até era para casar com alguns lá do bando e tal. E as mães ficaram desesperadas. Essa moça que vocês estão vendo que eu estou com a mão no ombro dela, na foto da esquerda, a filha dela foi sequestrada pelo Boko Haram. E ela foi lá nos Estados Unidos para tentar ver se no Senado americano, se o Departamento de Estado americano poderia fazer alguma coisa, intervir de alguma maneira para libertar aquelas moças, né? Então, o rosto dela não podia aparecer, porque o Boko Haram estava matando os pais que foram reclamar. Então, ela não podia aparecer. Por isso que eu tirei a foto de costas, né, com ela.
Agora, do lado direito, tem uma amiga dela, Rebeca, e a gente chama de Becky Gadzama. A Becky é uma educadora. E a história da Becky é uma história também impressionante. Quando eles tiveram lá o Boko Haram, foi lá nessa escola e pegou essas meninas, houve uma grita, né? Os pais começaram a protestar e desesperados atrás das filhas. Então, o Boko Haram foi lá e queimou a vila. A vila da Becky, né, da Rebeca Gadzama, foi queimada, porque lá na vila dela eles começaram a reclamar, né, por causa dessas crianças, essas meninas que tinham sido sequestradas. E aí a Becky, que é uma cristã temente ao Senhor, começou a ficar muito preocupada. Ela disse: Jesus, o que nós podemos fazer pelas nossas crianças? Porque o que aconteceu foi que os pais ficaram tão apavorados que os seus filhos e filhas podiam ser sequestrados, que eles pararam de mandar as crianças para a escola. Então, havia nessa ocasião 30 milhões de estudantes que não estavam frequentando as aulas, porque o medo dos pais era esse: se a gente abrir a escola, o Boko Haram vai vir e vai pegar nossos filhos e filhas. E a Becky orou e ela teve uma ideia. Ela disse: não é possível que essas crianças que vão perder todo o esforço que nós já colocamos nelas, as crianças estavam indo bem na escola e agora nós vamos ficar acuados, né, medrosos dentro da nossa casa. Aí até eu conversei com ela e falei assim: você não tem medo que o Boko Haram faça alguma coisa contra você? E ela disse: não, eu confio no Senhor dos Exércitos. Eu não tenho medo. Pode queimar outra vila, né? Eu vou para outra vila. Se ele queimar, eu vou continuar andando, porque eu quero fazer alguma coisa pelo meu povo. E ela resolveu, então, reunir com um grupo de pais e disseram: vamos abrir uma escola? Quem sabe os pais vão ter coragem de trazer os filhos. E sabe como é que eles fizeram, irmãs? A metade dos pais ficava armado do lado de fora da escola, metade dentro da escola ajudando as crianças. Quando eles abriram a primeira escola, 700 crianças, disse que tinha vaga para 50 por aí, apareceram 700 crianças só naquela primeira vez que eles abriram a escola. Aí ela disse assim: bom, eu acho que o Senhor está nesse negócio. Então ela resolveu tiveram que abrir uma segunda escola. 2.000 crianças apareceram. E assim tem sido o ministério dela, enfrentando a presença do mal, mas em nome de Jesus, trazendo a educação de volta para aquelas crianças da Nigéria. A vida é linda. Ela deu uma entrevista para um canal de televisão que estava lá dentro dessa conferência que eu estava, e eu sentei lá, pedi licença para sentar para anotar a história dela. É uma história, gente, maravilhosa. É uma coisa assim. Um dia talvez eu tenha tempo de traduzir tudo e poder, então, compartilhar com as irmãs. Mas são mulheres que estão fazendo a diferença em nome de Jesus. Estão seguindo a Jesus, né? E fazendo aquilo que o Senhor falou, talvez obras maiores do que ele fez, porque ele foi para o Pai, né? Mas ele disse: olha, aqueles que me seguem vão fazer as obras maiores do que eu fiz. E o próximo é a última, Virgínia Prodan. Irmãs, a Virgínia Prodan é um toquinho de gente. Vocês veem que ela parece pequenininha, e é mesmo, ela é mais baixa do que eu. Mas é um gigante, é uma gigante da fé. Eu anotei algumas coisas aqui para falar, para não errar, porque ela é extraordinária, essa pequena gigante. Ela estava nessa conferência de direitos humanos e ela apareceu lá no meu escritório, né? E aí, então, nós começamos a conversar e ela
ela é muito, assim, fala muito bem e tal, e começou a contar a história dela. E ela está segurando um livro. E eu não sei se dá para as irmãs verem, mas o título do livro é Salvando o Meu Assassino. Irmãs, olha a história da Virgínia. Ela era uma jovem advogada no regime lá na România do Nicolau Ceausescu. Eu acho que as irmãs mais jovens talvez não lembrem, mas esse homem foi um líder comunista lá na Romênia. E ela cresceu nesse regime comunista e ela disse que não tinha esperança, mas ela sentia que havia algo maior, que havia algo que não era como aquele regime, porque todas as pessoas que falavam contra o regime desapareciam, eram mortas, havia todo um serviço de espionagem, então eles viviam muito vigiados, e ela resolveu estudar advocacia, e ela se tornou uma advogada, uma jovem advogada, né? Então, o que aconteceu? Ela, como uma jovem advogada, tinha clientes. Então, um dos clientes dela tinha uma causa muito complicada, difícil de resolver, mas o homem tinha um bom humor, ele estava sempre de bem, ele não reclamava, ele estava sempre tão bem. E ela começou a ficar impressionada com aquele homem, como é que ele não perdia a calma, né? Aí um dia ela estava muito chateada, ela disse: Eu queria ser como o senhor, sabe? Ter essa paciência. Aí ele disse, perguntou para ela: Você gostaria de saber aonde eu arranjei essa calma? E convidou-a para ir à sua igreja. Ela ficou com muito medo, porque ela pensou que no regime comunista, as pessoas que iam às igrejas, especialmente igrejas evangélicas, eram perseguidas, elas desapareciam, elas eram mandadas para a prisão e ela ficou com medo. Mas ela disse que o olhar de calma que aquele homem tinha era tão extraordinário que ela disse: Eu acho que eu vou arriscar. E ela foi à igreja. Quando ela chegou lá na igreja, a passagem que o pastor usou para pregar naquela noite foi: Alô? Estão me ouvindo? Tá. Ok. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela palavra tocou no coração da Virgínia. E aí, quando ela olhou para o lado, ela viu que aquele homem que estava lá naquele dia também, ele pegou a Bíblia e mostrou assim para ela: ó, está aqui dentro da Bíblia. O que ele está falando está aqui dentro da Bíblia. Naquela noite, o pastor fez o apelo e a Virgínia resolveu entregar a sua vida a Jesus. Foi um risco tremendo. Ela começou a ler a palavra de Deus, começou a seguir a Cristo fielmente, e aí resolveu se tornar uma advogada dos crentes que eram presos, dos crentes que eram perseguidos. E aí ela começou a ser perseguida. E ela disse que ela andava na rua e, de repente, alguém esbarrava nela e jogava ela na rua para poder ver se um carro a atropelava. Os parentes começaram a ser perseguidos, a casa dela começou a ser vigiada, ela começou a ser ameaçada de morte, e ela começou a viver uma vida terrível. E aí os amigos começaram a se afastar dela, porque tinham medo que eles também fossem envolvidos naquela situação. Até que um dia ela disse que estava no escritório dela e a secretária falou: tem um homem aí fora, muito grande, e ele disse que tem um assunto, mas só pode tratar com você. E ela ficou com bastante receio, mas ela disse: não, pode mandar entrar. Quando o homem entrou, o homem tinha assim 1,90 m. Agora imagina, ela não tem nem 1,50 m. O homem 1,90 m. Ela disse que sentiu que realmente ela estava em total desvantagem. Assim que o homem sentou, ele começou a olhar para ela com um olhar meio estranho,
abriu assim, a camisa e ela viu que tinha um revólver ali. E ele disse para ela, eu vim aqui porque você não, parece que não se intimidou com todas as ameaças que nós fizemos com você. Mas agora eu vim aqui para te matar, acabar com isso. E ela disse que naquela hora ela ficou assim, pensando, minha vida vai acabar, agora que eu resolvi seguir a Cristo, né? Minha vida vai acabar. E ela começou a pensar rapidamente, pensar em versículos e pensar na palavra de Deus. E aí ela disse que sentiu uma orientação do Espírito Santo, falou assim, ó, já que você vai morrer, prega para ele. E aí ela resolveu pregar. E ela disse para o homem, ela disse, olha, o senhor está aqui com uma ordem para me matar, mas eu quero lhe oferecer uma chance de vida. E aí ela começou a falar de Jesus e falou que porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, e ela começou a falar aquelas palavras. E o homem guardou o revólver, começou a ouvir atentamente o que ela estava falando e virou para ela e disse assim, você tem razão, a vida que eu estou levando não é a vida que eu gostaria de levar. Eu preciso de Jesus. E ali, naquele escritório, ele se converteu. Ele guardou o revólver, saiu do escritório, se tornou um crente, começou a frequentar a mesma igreja que ela frequentava. Ele disse que ele ia ficar assim incógnito, porque ele ia lá supostamente para vigiar os crentes, porque ele não podia dizer que tinha se convertido. E depois ele foi para o seminário e se tornou pastor. E então ela escreveu esse livro, Salvando o Meu Assassino, e contando como foi difícil, né, estar naquele regime comunista e seguir a Jesus. Uma história de muita dor. Ela, em determinado momento, porque ela continuou crente, ela foi sequestrada, ela foi torturada e depois foi colocada dentro de casa, mas presa, não podia sair, nem com tornozeleira eletrônica, né? Ficou presa mesmo. Mas aquele regime eventualmente caiu. E assim que o país se tornou livre do comunismo, ela conseguiu imigrar para os Estados Unidos e hoje ela tem um ministério. E ela, como advogada, ela trabalha para libertar pessoas que vivem em regimes de opressão. Eu contei essas histórias, irmãs, eu acho que eu demorei bastante, só para dar uma ideia para as irmãs que a gente olha para a palavra de Deus e vê quantas mulheres foram tocadas por Jesus, quantas que se dedicaram a Ele com os seus bens, com a sua vida. Mas hoje, né, nos tempos de hoje, nós temos mulheres que, tendo sido tocadas por Jesus, estão fazendo uma obra extraordinária. Esses são alguns exemplos somente, né, de mulheres que tocaram a minha vida, porque eu fiquei conhecendo fora do Brasil, né? Mas quantas mulheres nós temos aqui no Brasil que estão fazendo uma obra maravilhosa, extraordinária, porque conheceram a Jesus, porque tem uma história, porque tem um antes e tem um depois, porque o Senhor fez uma obra extraordinária na vida delas e agora elas estão impactando não somente esta geração, né, a geração que estamos vivendo, mas quantos que ainda virão, né? Então, eu gostei muito de ter participado desse estudo, porque essas histórias dessas mulheres da Palavra de Deus, né, me fizeram pensar em tantas mulheres que estão ao nosso redor, né? Eu tenho certeza que, se dessemos a palavra aqui para cada uma de vocês, vocês poderiam nomear. Eu mesmo tenho tantos outros nomes de mulheres que passaram pela minha vida, que marcaram, e eu sempre fiquei pensando, Senhor, que bênção ter conhecido essa pessoa,
Que exemplo para mim, né? Eu tenho, assim, inúmeros casos de mulheres que têm sido de uma inspiração muito grande na minha vida. Então, é esse o nosso estudo. Mulheres que... Como é que é lá? Ai, até esqueci o título da lição. Que mulheres que compartilham, né? Graça e misericórdia. Ah, lembrei. Mulheres que compartilham graça e misericórdia. Então, hoje, eu vou dar um dever de casa para vocês. Façam uma listinha de quantas mulheres impactaram a vida de vocês e passaram pela sua vida, mãe, tia, irmãs, pessoas na sua igreja, mulheres que o Senhor deixou que você conhecesse, permitiu que você conhecesse, e que tem feito uma diferença na sua vida, porque elas conheceram a Jesus. Amém.